Presidente, é o seguinte, a Polícia Federal pediu ontem ao STF a prisão de vários políticos, entre eles a ex-presidente Dilma Rousseff. O pedido foi negado pelo ministro Edson Fachin. E eu queria saber o seguinte: o senhor acha que o ministro Sérgio Moro, que é quem manda na PF, está instrumentalizando a Polícia Federal contra o PT, ou isso é uma cortina de fumaça para esconder os escândalos do governo, o Porteiro, o Queiroz e os maus resultados na economia? Olha, eu acho que o que foi feito ontem foi um show que a Lava Jato faz desde que nasceu. É importante saber que quando surgiu a Lava Jato, houve um pacto entre o Moro e os meios de comunicação. O Moro visitou praticamente todas as redações, ele tinha em cada jornal um especialista na Lava Jato, ele visitou todas as revistas, cada uma tinha um especialista, e visitou todos os meios de comunicação, tá? Toda a televisão. Então, a Lava Jato poderia ter feito o combate à corrupção com seriedade, não a serviço do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, como é o Moro e como são os procuradores brasileiros da Força Tarefa. Eu acho que é um processo nítido, visível, de que o Moro tenta instrumentar a Polícia Federal, tenta fazer com que ela faça as coisas em benefício, vide agora esse negócio do vídeo do condomínio, né? É impressionante como eles acreditam nesse vídeo e não acreditam em nada da Intercept. É impressionante. Se eu fosse uma jornalista da Globo, um jornalista, eu falava: impressionante. Eles acreditam em tudo que o filho do Bolsonaro fala e não acreditam em nada que o Intercept publica através dos blogs, através... O senhor acha que a Globo tem saudade do senhor, presidente? Eu não sei, deveria ter. Não, ela e muita gente. Ela e muita gente. Eu sei que todas as pessoas de bem nesse país, todas as pessoas de bem nesse país, todo empresário que gosta de ser empresário, gerando emprego, distribuindo renda, toda gente que trabalha e ganha dinheiro de certa forma honesta, certamente tem obrigação de estar com saudade de mim. Entretanto, eles estão com vergonha, com medo, porque o Guedes está fazendo o que eles sempre quiseram fazer no país. Sabe, é só você, sabe, começar a conhecer. Eu estou lendo agora um livro da época da Lei Áurea, para saber a podridão da elite brasileira. E agora, ou seja, em 80 eles já queriam, na Constituinte de 46 eles queriam tirar o direito dos trabalhadores. Agora eles querem tirar, ou seja, nós estamos voltando quase que ao tempo da escravidão, né? Aí eu vou tirar uma carteira verde e amarela porque azul não presta mais, mas você vai ter um emprego desqualificado na verde e amarela. Você vai trabalhar com Uber, não importa que você seja engenheiro. Você vai colocar seu carro, você vai gastar, sabe, os pneus do seu carro, mas você vai estar sendo um microempreendedor. Você vai trabalhar com a bicicleta entregando pizza, você vai trabalhar, sabe? Então eu acho que esse governo todo, sabe, vive de show, vive de pirotecnia. Não sei se corrompendo determinados meios de comunicação, mas o dado concreto é que cada dia que passa eu vejo um show dado em defesa da podridão. Cadê o Queiroz? Por que o próprio delegado que vai na casa de uma ex-presidenta da República de manhã entregar uma intimação não foi na casa do Queiroz entregar uma intimação? Por que o Ministério Público, que tem tanta sede de ouvir determinadas pessoas, finge que não conhece o Queiroz? Por que até agora não apresentaram o mandante do assassino de Marielle? Sabe, então, essas respostas, e já tem umas dezenas delas, vão sendo, vão ficando incubadas na cabeça das pessoas. Não adianta reclamar que as pessoas não estão reagindo agora com muita força. Um dia haverá uma reação das pessoas que querem conviver com a verdade e com a decência nesse país. Presidente, amanhã o presidente do STF, Dias Toffoli, vai dar a decisão decisiva. A gente sabe que o único voto aí em questão é o dele. E ele está sofrendo muita pressão. O senhor acha que ele resiste a essa? Olha, eu não sei se você sabe, essa votação de amanhã não é a votação que eu pedi.
Aliás, eu nem sei por que tanta confusão para uma votação, sabe, que o resultado já está na Constituição. Os ministros da Suprema Corte, eles existem, e uma das belas funções da Suprema Corte é ser o garante da Constituição. Eu não sei por que tanta polêmica, porque os meios de comunicação estão forçando para que os ministros possam descumprir a Constituição. Então, eu espero que o ministro Toffoli saiba, sabe, qual é a razão, sabe, de todos serem ministros daquela corte, e sabe que eles não têm que ter medo da opinião pública, não têm que ter medo de político, não têm que ter medo da imprensa. Eles têm que ter um único compromisso: cumprir e ser fiel à Constituição da República Federativa do Brasil. É isso que eu espero deles. E a votação que eu quero não é a de amanhã, a votação que eu quero é a votação, sabe, da votação contra o Moro, do habeas corpus que eu fiz. Presidente, amanhã vai acontecer o mega leilão do pré-sal. Essas reservas estão estimadas aí em 2 trilhões, no mínimo, né, de reais. O senhor faz algum paralelo entre o senhor estar aqui preso, o golpe de 2016 e o que vai acontecer amanhã com as reservas? Acho, veja, está ficando nítido, o Meri. Eu li um pouco sobre o petróleo, um livro famoso chamado Petróleo, que é de um escritor americano. E desde 1859 que o petróleo é a coisa mais importante nas decisões estratégicas dos Estados Unidos. Tá? Embora se fale em combustíveis alternativos, o petróleo é importante para o desenvolvimento de uma nação e é desenvolvimento para a manutenção das guerras. Né? Uma das razões pelas quais Hitler foi derrotado é porque acabou a gasolina. Eles estavam fazendo gasolina de carvão, qualquer coisa. O Japão, no final, sabe, da guerra, estava fazendo combustível, gasolina de raiz de eucalipto. Sabe? Então não tinha qualidade. Então, a partir daí, todos os países, sobretudo os países do Conselho de Segurança da ONU, eles têm na reserva de petróleo uma coisa muito importante, não apenas para o crescimento, mas para os seus desejos estratégicos. E os Estados Unidos, como se comporta como se fosse o xerife do mundo, e para isso gasta trilhões e trilhões com as Forças Armadas, ele precisa manter. Foi assim que teve a guerra do Oriente Médio várias vezes, foi assim que teve a guerra do Iraque, foi por isso que mataram o Gaddafi, e é por isso que, sabe, me prenderam, destituíram a Dilma para poder refazer e desmontar as leis que nós fizemos de garantir que o petróleo fosse um patrimônio do povo brasileiro. Veja, na época, não sei se você está lembrado, eles diziam que o petróleo era uma ilusão nossa, porque o pré-sal ninguém ia conseguir tirar um barril de petróleo de 6, 7 mil metros de profundidade. Hoje, o que está claro? Bom, você que está em liberdade pode procurar os dados por aí, que tem muitos dados, você vai perceber que hoje, sabe, hoje as pessoas estão tirando o petróleo, sabe, de 6 mil metros de profundidade a $5 no barril. Enquanto na Arábia Saudita o barril do petróleo é 3,5. Ou seja, uma diferença de $1,50 para alguém que vai buscar a 7 mil metros e alguém que pega 300, 400 metros de profundidade. Tal é o avanço tecnológico que a Petrobras fez. E a gente entendia que esse petróleo era o grande garantidor do futuro desse país. A gente imaginava que no século XXI a gente pudesse dar ao povo brasileiro aquilo que lhe foi legado no século XX, ou seja, melhorar, sabe, criamos a política de 75% do royalties ser destinado à educação, à pesquisa, saúde, para garantir que o petróleo fosse, sabe, uma espécie de propulsor, sabe, da conquista de cidadania do povo brasileiro. Era por isso que a gente estava fazendo refinaria, porque a gente não queria ser exportador de óleo cru, a gente queria ser exportador de derivado. O que nós estamos vendo é que nós estamos exportando óleo cru, estamos comprando gasolina, sabe, dos Estados Unidos. Ou seja, é uma coisa assim totalmente absurda. Eu acho uma ofensa. Lamento profundamente que o povo brasileiro não tenha reagido, não esteja reagindo. Lamento profundamente, sabe, que o povo brasileiro permita que aconteça um leilão como esse.
O que está acontecendo é que a elite brasileira é 100% favorável à política econômica do Guedes. Porque o Collor não se incomoda. O Bolsonaro já disse, eu não gosto de economia, não entendo economia, tudo é com o Guedes. Então, enquanto o Guedes está vendendo o Brasil e destruindo as coisas públicas do povo brasileiro, sabe, a elite brasileira é 100% de unanimidade de sustentação às coisas que o Bolsonaro faz. Tá? Enquanto isso, o povo está ficando mais pobre, mais desempregado, o povo está ganhando pior, o PIB, mesmo que cresça, vai demorar para recuperar aquilo que já cresceu há 5 ou 6 anos atrás. Então, é esse país que nós estamos vendo. Então, eu estou aqui exatamente por conta disso. É importante lembrar, e eu vou dizer alto e bom som aqui para você entender, é importante lembrar que o que está acontecendo nesse país aqui é uma engenharia arquitetada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por procuradores americanos, em conversas com o seu Moro, em conversa com o Ministério Público. É só você pegar a passagem e ver quantas vezes o Moro viajou para os Estados Unidos, ver o Delagnol, quantas vezes viajou para os Estados Unidos, quantas vezes se reuniram. E nós temos, inclusive, vídeo, que o Zanin deve ter mostrado para você, de procuradores americanos festejando a minha prisão. Eles ajudaram a construir a mentira. Eles receberam informações sigilosas da Petrobras, quando roubaram aquele container que tinha segredo da Petrobras, para poder tomar a Petrobras. Então vamos tomar democraticamente, vamos fazer, sabe, tudo, sabe, em base numa mentira muito grande, vamos pegar o crime de responsabilidade que a Dilma cometeu, que não existe, que é a pedalada, e vamos criar uma situação de denúncia de corrupção contra o Lula. Ah, mas não tem. O Delagnol falou, não, mas o meu processo aqui não tem. O ponto não diz que ele roubou. O Moro disse, mas aí não tem, mas não tem problema, vamos mentir. A Globo garante. A Globo garante, sabe? E nós estamos nessa situação. Eu aqui dentro, o Meire e Eduardo, eu poderia estar nervoso, eu poderia estar dando cabeçada, eu poderia estar irritado, mas eu me convenci que eu tenho que estar bem. Eu me convenci que eu tenho que estar bem internamente, sabe? Que eu preciso estar com a minha cabeça, sabe, com muita altivez e sair daqui para brigar. Eu não tenho outro, se bem que eles, se depender deles, se depender do governo, eles trabalham com a ideia de que, bom, o Lula já tem 74 anos, se ele ficar mais uns anos lá, a natureza dá conta dele, ou quem sabe ele volta para casa, volta, sabe, cabisbaixo, a gente não deixa ele dar entrevista, a gente não deixa ele ir para a rua, vamos colocar uma tornozeleira no pé dele, é tudo que ele quer, não é o que eu quero. Eles não conhecem alguém que tenha caráter e dignidade. Isso eu não aprendi nas escolas que eles estudaram. Isso eu aprendi numa escola chamada Dona Lindu. Uma mulher analfabeta que pariu 12 filhos e criou todos como homens e mulheres. Então eles não sabem. É por isso que eu disse, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Sabe? Eu saio daqui inocente como eu entrei. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, presidente. O Bolsonaro disse que pegou as gravações da portaria do condomínio, tem a ver com isso que o senhor está falando. Ele disse que pegou as gravações da portaria do condomínio para que não fossem adulteradas. Com isso, muita gente diz que ele confessou obstrução da justiça. Se o Lula fosse o presidente e fizesse a mesma coisa, o que ia acontecer, presidente? Será? O que é grave não é só ele ter feito isso, porque partindo dele e da relação dele com os milicianos, que está provado que tem, sabe? O que eu acho grave é uma televisão como a Rede Globo de televisão, que eu não sei se deu uma barrigada na primeira denúncia, e que se recusa a falar qualquer coisa do Intercept. É importante lembrar, a Globo só falou da Intercept para defender o Faustão. E até hoje não falou nunca mais, porque não tem prova, não tem... Manda fazer uma perícia. A Globo gasta tanto dinheiro para fazer perícia quanto o PT, manda fazer uma perícia, para saber se é verdade ou não. O dado concreto é que ela não acredita em 500 gravações do Intercept e ela acreditou numa única feita pelo filho do Bolsonaro. Quer dizer, isso cheira a vergonha, a falta de caráter, a falta de dignidade.
Que é isso? Eu vi ontem o diretor da Globo, o Alicamo, fazendo uma nota tentando se explicar. Sabe? Ele, na verdade, deveria estar dizendo quem tem medo. Deveria estar dizendo isso, porque é uma vergonha. Eu, inclusive, aproveito o teu blog, Eduardo, para dar parabéns ao Intercept e ao trabalho do Glenn. Sabe? Um dia, a história desse país fará justiça. Quem sabe daqui 30 ou 40 anos a Globo peça desculpas outra vez à sociedade. Não é irônico que um homem, só um comentário, presidente, não é irônico que um cidadão estadunidense, representando um dos países que mais atacou a democracia no mundo inteiro, seja um cidadão através do qual parece que vai ser possível restaurar a democracia no Brasil? Eu queria lhe fazer essa pergunta. Não é irônico? Irônico não, é inverossímil. É um negócio assim que na cabeça de quem tem juízo perfeito não cabe. Porque ontem eu vi o discurso dele, sabe, o elogio ao regime militar. O elogio ao regime militar. Você pode nominar coisas que o regime militar fez, mas você não pode deixar de reconhecer, sabe, o que foi do ponto de vista da sociedade e da democracia. O regime militar, a tortura, as mortes, o empobrecimento da nação, apesar de dizer que o Brasil cresceu 14% no ano de 1970, 72, mas é importante lembrar que a partir de 74 o povo começou a descobrir a farsa, sabe? Era muito fácil fazer política com censura, era muito fácil fazer política, sabe, com a imprensa puxando o saco, a Globo puxava o saco toda hora, a Folha puxava o saco, o Estadão puxava o saco, todo mundo puxava o saco. Eu quero ver fazer política como nós fizemos, com todos eles contra. Tá? Com todos eles contra. E fizemos provando que esse país só tem uma solução, é incluir o povo nas decisões. E eu quero falar com o senhor sobre isso, porque a sua saída daqui possível, cada vez mais possível no meu entender, ela permite que a gente especule que se o senhor tiver seus direitos políticos, não há por que não disputar uma eleição, vencer e voltar ao poder. Então vamos lá, na crise internacional de 2008, o senhor falou que o povo não deveria parar de consumir, porque assim a roda da economia ia girar. E aí, o senhor criou um programa de aceleração do crescimento, porque não tinha crescimento no Brasil, então o senhor colocou o Estado como indutor do crescimento. Isso contraria frontalmente a doutrina neoliberal e o senhor entende que essa seria hoje, na situação que está o Brasil, que a economia não cresce, que está tudo como está, seria uma saída para esse momento para o Brasil fazer o que o senhor fez em 2008 diante da crise do subprime nos Estados Unidos? Ou o senhor faria diferente? Como seria? Eduardo, não existe possibilidade de nenhuma economia em qualquer país do mundo crescer se não houver uma grande demanda interna naquele país. Se você não tem uma demanda interna, você tem que ter uma grande demanda externa. Então, exportar e mercado interno são duas coisas que deveriam correr juntos. No Brasil, sempre se estabeleceu a máxima de que não pode exportar porque temos que ficar com o mercado interno. Não pode ficar no mercado interno porque temos que exportar. Nós provamos que é possível os dois, tá? Veja, nós saímos de uma receita de 100 bilhões de dólares entre o comércio exterior, fluxo importação e exportação, para 482. Ou seja, e ao mesmo tempo nós tivemos um crescimento extraordinário no mercado interno. Por quê? Porque nós criamos um conjunto de políticas públicas, primeiro, aumentar o salário mínimo, segundo, geração de emprego. É importante lembrar que no nosso período foram gerados quase 22 milhões de empregos. É importante lembrar que a renda dos mais pobres cresceram 15% acima da renda dos 20% mais ricos. É importante lembrar a quantidade de política de transferência de renda que nós fizemos. Bancarizamos 70 milhões de brasileiros que passaram a ter conta em banco. Criamos programa de compra de alimentos da pequena agricultura, assentamos 570 mil famílias, disponibilizamos para a reforma agrária quase 52 milhões de hectares de terra no meu governo e no da Dilma.
Ou seja, nós fizemos uma quantidade, além da transposição do Rio São Francisco, que eles não querem acabar, nós fizemos nos 2 mandatos 1.400.000 cisternas no Nordeste para garantir água para a família e para os pequenos animais beberem. Ou seja, então nós conseguimos provar que é plenamente possível a gente construir um país. E hoje você tem que fazer a mesma coisa, você precisa aumentar as exportações. Aumentar as exportações significa que você tem que ter credibilidade, tem que ter capacidade de produtividade e tem que ter capacidade tecnológica. O Brasil agora, eu estava vendo, depois do Bolsonaro lamber a bota do Trump, depois do Bolsonaro lamber a canela dele, depois do Bolsonaro bater continência, depois do Bolsonaro dizer eu te amo, Trump, sabe? O Trump ontem deu uma ferrada nele e não facilitou a exportação de carne in natura do Brasil para os Estados Unidos. Ora, eu não fico feliz por isso não, porque eu acho que os Estados Unidos deveria aceitar a exportação. Eu não estou defendendo o Bolsonaro, estou defendendo o povo brasileiro. Sabe? Como eu acho que eles exigem tanta qualificação nos nossos produtos agrícolas, porque eles estão defendendo deles. Eles não estão colocando defeito no nosso porque eles não querem avisar. Então, eles estão protegendo o pequeno agricultor da França, da Alemanha, da Itália, de Portugal, de todo mundo. E aí vão criando dificuldades. Então, o Brasil tem que saber que ninguém respeita quem não se respeita. Isso vale para a lógica de uma família dentro de casa, vale para a lógica de um presidente de um time de futebol e vale para a lógica de um presidente da República. Imagina se fosse eu que tivesse feito uma reunião com um príncipe que é considerado pela ONU o esquartejador. A ONU reconheceu que foi esse príncipe que mandou lá em Istambul pegar o jornalista que escrevia posto contra ele e fazer carne moída dele. E ele ainda disse que e aí sai o presidente Bolsonaro com uma piada, com uma blasfêmia dessa, e todo mundo acha bonito. Todo mundo acha bonito. Essa questão da economia, ela... Então não existe, só para concluir, Meri, não existe possibilidade de você recuperar a economia se você não tiver um crescimento da demanda interna e um crescimento das exportações. Então, ou se faz isso, ou vai se vender tudo o que tem que fazer, vai se pagar toda a dívida que a gente tem e o Brasil vai continuar sem crescer. E quando o país voltar a crescer, é importante lembrar quanto nós caímos. Nós caímos tanto que vai levar anos para a gente poder recuperar aquilo que a gente tinha em 2010. Esse é o dado concreto. Isso impacta... Esse é o dado concreto. Olha, só na construção civil... A receita de 2008 continua válida? Vale, continua. Continua válida. Muito mais, porque naquele tempo eu tinha respeito. Eu tinha participado de uma reunião do G20, o Brasil tinha muita força no G20, mas muita força mesmo. Porque muitas das coisas que saíam lá, eu lembro da reunião que nós fizemos em Londres, tinha muita coisa lá. Então nós garantimos o seguinte: primeiro, não pode voltar o protecionismo. Aproveitar a crise, sabe, de consumo que está tendo nos países ricos para se emprestar dinheiro a juros mais baratos para os países pobres poderem adquirir condições de se desenvolver. Não foi feito isso. Eu, pessoalmente, liguei para o Obama, sabe, que era preciso encontrar um jeito de livrar, sabe, as empresas da falência. Sabe por quê? Não sei se você tem essas informações, mas eu não sei se o número é exato. Até agora, só para vocês terem ideia, só a quebra do Lehman Brothers e dos bancos já consumiram 25 trilhões de dólares. E não está resolvida a crise financeira. Só a guerra do Iraque se gastou trilhões de dólares, estão gastando ainda. Enquanto isso, você tem 1 bilhão de pessoas indo dormir sem ter o que comer. Sabe, então a sociedade... Uma coisa que eu dizia em 89, veja o que aconteceu. Está acontecendo agora. Você tem metade da população que não dorme porque está com fome e outra metade que não dorme porque está com medo daquela que está com fome. A PNAD acabou de dizer, agora de outubro, né, a pesquisa nacional por amostra de domicílio, que
metade dos brasileiros está vivendo com R$ 413, né? E a gente está vivendo uma crise política muito forte. O clã Bolsonaro vive colocando o Brasil em crises o tempo todo, e isso afasta investimento, né? E que saltou em 500% o número de ambulantes no Brasil no período pós-golpe, 2015 a 2018. Então, até onde o país vai suportar mais 3 anos de crise política todo dia e em que momento o senhor acha que vai ter uma Eu espero que não seja uma muito resposta tempo. da sociedade? Espero que não seja muito tempo. Tem 2 saídas. Ou o governo faz as coisas acontecer em benefício do povo, ou o povo faz as coisas acontecer em benefício dela mesma. Tá? Eu só queria te dizer o seguinte, que o que foi feito desde o impeachment da companheira Dilma é um genocídio nesse país contra trabalhadores. Já acabaram com o direito trabalhistas, já afundaram o movimento sindical, já fizeram a reforma da Previdência, ainda bem que não passou a capitalização que eles queriam. O Chile que o Guedes está fazendo é esse Chile que está acontecendo agora, né? O Bolsonaro, na verdade, o grande cancro desse país não é o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro fala, eu não entendo de economia, eu não entendo disso, eu não entendo de meio ambiente, eu não entendo disso, eu não entendo disso, eu entendo de falar bobagem. Sabe? Deixa eu com meu fake news e meus 3 filhos que a gente sabe cuidar das coisas. Sabe? Agora, quem faz as coisas que está agradando, está transformando a unicidade do meio de comunicação, é Paulo Guedes. Aí, banqueiro adora, latifundiário adora, empresário adora, todos que não gostavam do PT por causa das suas políticas sociais adoram o que está acontecendo no Brasil. Então o povo precisa dar atento. Eu estou vendo muitas vezes a esquerda, mesmo nos seus blogs, a gente faz muita crítica ao Bolsonaro. Todo dia a gente está colocando o Bolsonaro nas nossas redes, dizendo que ele falou a bobagem aqui, falou a bobagem ali. Enquanto isso, o Guedes vai desmontando e vai vendendo, e vai vendendo. Quando a gente acordar, o Bolsonaro está lá, sabe? Vai estar administrando uma nação oca. Uma nação que não tem um banco público para fazer política econômica, que não tem um BNDES para fazer incentivo de desenvolvimento, sabe, que não tem uma empresa de energia elétrica, e tudo quem está estatizando são empresas estatais estrangeiras. Então as empresas estatais estrangeiras estão comprando as coisas públicas no Brasil. Ora, na verdade, é uma visão que vem desde 1980, desde a eleição de Reagan, desde a eleição de Margaret Thatcher, de que o Estado não serve para nada, é privatizar o Estado. Essa é a lógica. Nós provamos que é o contrário. Nós provamos que é o contrário. Eu, sabe, fortaleci o Banco do Brasil, fortaleci a Caixa Econômica, fortaleci o BADA, fortaleci o BNB, fortaleci o BNDES. Tá? E fizemos políticas públicas com esse banco para obrigar os bancos privados a tirarem a bunda dos títulos do governo e fazer investimento no setor produtivo. E as pessoas diziam que era por conta da taxa Selic. A taxa Selic está a 5% e os bancos não estão investindo, porque eles querem ganhar dinheiro de curto prazo. Agora talvez vou inventar um fundo, eu já estou vendo aí um fundo que não tem moeda, que é tudo na internet, ou seja, daqui a pouco, sabe... O que é importante é o seguinte, só tem um jeito para esse país. Esse povo precisa voltar a trabalhar, a tomar café de manhã, almoçar, jantar, ter direito ao lazer, ter direito à cultura e ter direito a viver feliz com a sua família. E isso só é possível quando o governo envolver o povo nas decisões desse país. Fora disso, é conversa fiada. Fora disso, a gente vai ver. Eu não sei se vocês viram a revista Forbes, publicada, que foi vendida. Eu recebi uma aqui, quer dizer, os 200 mais ricos do Brasil. Quer dizer, uma nação, sabe, que permite que algumas pessoas possam comer 10 vezes ao dia e um monte não pode comer nem uma vez por dia, não é uma nação. Não é uma nação. Sabe, esse país, eu não esqueço nunca, em 2008 a gente estava para conquistar a 5ª, sabe, economia do mundo. Era uma coisa maravilhosa, sabe? Agora já estamos, não sei se quanto, daqui a pouco,
Daqui a pouco vamos estar perdendo para o Haiti se continuar essa política. E o Brasil é muito grande, o Brasil tem gente trabalhadora, o Brasil tem, sabe, você tem um percentual de fanático, como tem a torcida do Corinthians, está cheia de torcida boa e está cheia de fanático, a do São Paulo tem, não sei se você é São Paulino, sabe? Mas você tem uma torcida boa que vai lá para torcer, para gritar pelo time, e você tem os fanáticos que vão lá para depredar. O Bolsonaro, ele é teleguiado por uma parte da sociedade que azeda. O cara que levanta de manso, olha no espelho e fala, porra, tô feio. Porra, não tem quanto. Porra, não tem quanto. Sabe, levanta de manhã, a vizinha do lado fala bom dia o cacete. Não tem porra de bom dia, não tem nada de bom dia. Sabe? E assim, ele é governado por essa gente. E ele instiga, ele incentiva. É importante só lembrar que na campanha do Trump, eu li um livro em que o Trump mandava as pessoas deles agredirem fisicamente pessoas que falassem mal dele. E ele dizia, pode bater que eu pago advogado. O senhor acha que o Bolsonaro é causa ou consequência? Eu acho que ele é os dois. Ele é os dois. O Bolsonaro, ele não chegaria onde chegou se não tivesse um pouco de competência. Agora uma competência maléfica. Ele é uma espécie do homem do mal. Ou seja, e tem aí, está cercado por muita gente das chamadas igrejas pentecostais, sobretudo aqueles mais sectários. Obviamente que o povo evangélico é tão bom quanto o católico, tem liberdade de pensar e de professar a sua fé, mas eu acho que o Bolsonaro, sabe, se aparelha naqueles mais fanáticos e vai construindo, e não tem pudor. Ele não tem pudor de orientar os filhos para contar a mentira por eles e depois ele aparecer como paizão pedindo desculpas. Agora, veja, um ex-presidente da República como eu não pode ficar criticando um outro presidente da República que tem um mandato de 4 anos. Ou seja, eu não posso querer que o Bolsonaro faça em 1 ano o que eu fiz em 8. O que eu acho é que ele tem que começar a fazer as coisas para o bem do Brasil e pare de se preocupar com os seus filhos. Tem uma parte da população que não é fascista, não é essa claque maluca, né, que adora essas violências que o Bolsonaro fala, mas que ainda vê na Lava Jato e na figura do Sérgio Moro heróis. Como conversar com esse eleitor que não é fascista, mas que ainda o que eu acho, veja, está capturado por essa narrativa? Veja, o debate à corrupção, sobre a corrupção e o combate à corrupção é uma coisa que sempre será muito bem avaliada em qualquer país do planeta Terra. Tá? Em qualquer país será avaliado. Por isso é que quando o PT estava no governo, você pode pesquisar, você vai perceber que todas as leis e todos os instrumentos de combater a corrupção foram feitos nos governos do PT. Certo ou errado, nós fizemos tudo. Tá? Ora, agora o combate à corrupção, necessariamente você não tem que punir inocentes. Por exemplo, no caso da Lava Jato, você tem só da construção civil 1.100.000 trabalhadores que perderam o emprego. Você tem uma indústria naval que estava renascendo e que está sendo destruída. Você praticamente acabou com a indústria de óleo e gás e você passou a ser um importador de derivados de petróleo quando você é autossuficiente. Então, há um equívoco nesse país no trato, sabe, dos interesses da própria nação brasileira. Então, eu, sinceramente, acho que nós precisamos ter muito cuidado para ver o que está acontecendo no Brasil, para não permitir que o Brasil afunde definitivamente. Esse país não pode voltar a ser pequeno, esse país não pode voltar a ser uma republiqueta de banana, esse país tem que acreditar na sua soberania, e soberania não é o território, soberania vai desde a educação do povo, vai desde o emprego, vai desde o salário, vai desde a ciência e tecnologia, desde a floresta, desde a água, sabe? Nós precisamos garantir que o Brasil seja nosso, sabe? E governado para 210 milhões de brasileiros e não governado para meia dúzia de pessoas. Nós provamos que é possível fazer isso. Nós provamos que o Brasil foi melhor. Hoje você não tem que olhar o New Deal do presidente Roosevelt para lembrar como é que se enfrenta uma crise. Olha o Brasil de 2003 a 2013.
Olha o Brasil. Como é que o Brasil era? Olha o Brasil para as universidades, o Brasil para as escolas técnicas, o Brasil para a educação. Sabe? Eu lembro que quando nós fomos criar as Olimpíadas da Matemática na escola pública, tinha gente que não queria criar, porque criança de escola pública não vai querer estudar. No primeiro ano que nós fizemos a matemática, teve 10 milhões de crianças inscritas. Sabe? Depois nós fizemos as Olimpíadas do português. Mas a criança não vai participar. Participaram milhões de crianças. Então, nós acreditamos e apostamos no Brasil. E acreditar e apostar no Brasil faz bem se você envolver o povo brasileiro, coisa que esse governo trabalha. Você tem o Bolsonaro, que é, sabe, quase que um humorista, sabe? E você tem o Guedes, que está vendendo o país. E aí, a elite brasileira, através do sistema financeiro, dos grandes latifundiários, de grandes empresários, sabe? E de uma parte da sociedade gosta disso. Sabe? Porque, sabe, nem todo mundo gosta de uma coisa só. As pessoas gostam, sabe, com muita diversidade. Então, sempre haverá um público de direita, sempre haverá um público de esquerda, sempre haverá um público de centro. Sempre. Essa sempre. definição do Bolsonaro de ser um humorista deve ser uma das melhores que eu já vi. O presidente tem uma questão muito séria aqui. É porque ele faz piada. Você acha que aquele negócio das hienas é uma coisa séria? Por que ele fez aquilo? Ele fez aquilo para um público específico. Sabe? Sequestra a atenção. Um programa de humorismo na um programa de humorismo da Globo não está preocupado com o telespectador do SBT. Ele está preocupado com o telespectador da Globo, em manter ele com a televisão ligada. O Bolsonaro está preocupado em manter a turma dele acesa, criando, eu diria, manchete de jornais. Eu não sei se você percebeu, o cara do fake news que foi prestar depoimento ontem, ele zombou da comissão. Zombou, não sei se a comissão estava preparada. Faz a festa do jornalismo, Sabe? Faz a festa do jornalismo e dos humoristas. Mas tem uma pergunta aqui que é muito importante, a gente está chegando ao fim, e eu preciso fazer aqui, que é o seguinte: o Eduardo Bolsonaro, ele defendeu, no caso da esquerda, radicalizar, que o radicalizar, no entender dele, é ir para a rua reivindicar direitos, né, de um país como o Chile, por exemplo, que está perdendo direitos, fizer a mesma coisa aqui que está acontecendo no Chile, haveria a reedição de um novo AI-5, e aí o general Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, diz, faz sentido, precisa ver como é que a gente vai fazer, é preciso estudar como fazer. O clã Bolsonaro está cogitando, está flertando com um golpe de Estado, e o Heleno, ele fala só por ele, ou o senhor acha que ele fala por mais alguém nas Forças Armadas? Olha, vamos só relembrar o que eu já disse aqui. Né? O Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro não contam essas piadas de mau gosto porque querem. Na minha opinião, isso tem o aval do pai. Porque eles fazem para sentir um clima. Sempre coloca o bode na sala e depois vai tirando o bode. Obviamente que quem defende a ditadura, como o Collor, gostaria de ter maiores poderes para governar esse país. Obviamente que ele gostaria de ter poderes autoritários. E ter um cara como o Ustra, sabe, do lado dele. O Heleno está fazendo esse papel. Está fazendo esse papel. Eu não acredito que a sociedade brasileira aceite, pelo menos a chamada sociedade politizada que viveu, aceite um AI-5. Mas é importante lembrar que no Peru o povo fez festa quando fechou o Congresso Nacional. Na medida que você desgasta a política, o povo começa a achar que a antipolítica é a coisa boa que tem que acontecer num país e não é. A antipolítica gera situações piores. A antipolítica gera Bolsonaro. Então, essa do AI-5, depois ele, não, meu filho disse, mas meu filho não quis dizer, meu filho... Sabe assim, eu faço qualquer merda e depois eu peço desculpa. E vou fazendo, e vou medindo a opinião pública, e vou jogando as ideias que eu quero para a opinião pública discutir. É isso. Ele fala para um público seleto dele, que é para criar um clima na sociedade. Ele só faltou repetir o grito do Collor em 92. Não me deixem só com aquela da hiena.
É que o Leãozinho estava tão velho que eu nem conseguia brigar mais. Né? Ele tava, sabe? Mas senão o Leão teria gritado, não me deixem só. Mas as Forças Armadas apoiam isso? Aí eu acho que uma parte das Forças Armadas sérias eu não acredito que apoie isso. Se eu conhecia as Forças Armadas, eu acho que uma parte. Agora, a Força Armada não é uma coisa, sabe, única. Você tem vários matizes de pensamento dentro das Forças Armadas. O que eu lamento profundamente é que a parte militar, sabe, chamada nacionalista, está quieta. Está vendo esse homem destruir o país. Qual é o seu sentimento diante dessas falas sobre o AI-5, né, sobre ditadura, de saber que o último Enem, agora que ocorreu no domingo, não teve nenhuma pergunta sobre o assunto ou sobre qualquer tema que o governo acha que não deve entrar? Isso é uma censura também, né? Deixa eu te contar uma coisa, Mary. Eu nunca me informei das questões que entravam nas provas do Enem. Tá? Eu não sei se em todo Enem tem que estar falando da ditadura militar. Não sei se todo Enem tem que falar, sabe? Você tem que falar dos assuntos que são importantes para o aluno, aquilo que eles aprenderam na escola. Você não pode fazer pergunta de coisa que ele não aprendeu na escola. Eu não acho que essa seja a parte mais grave, sabe? Eu acho que a parte mais grave é que você tem menos gente fazendo o Enem. Tem menos gente. Isso significa que tem menos gente com expectativa de ir para a universidade. Sabe? E eu acho... Então você diminui a possibilidade, você diminui o sonho das pessoas com intervenção nos Cefetes, intervenção nas universidades. Durante 8 anos, Mary, eu fui presidente e eu me reunia todo santo ano com todos os reitores das universidades, com todos os reitores dos institutos técnicos, sabe? E nunca me aconteceu nada, a gente discutia cada coisa que era preciso fazer. Hoje vários reitores são interventores, na verdade, né? Eu sei. É grave a situação. Agora, as pessoas têm que reagir. Eu sempre disse o seguinte, o povo não pode esperar que a pessoa que está governando por si só tenha a responsabilidade de cuidar dele em todos os assuntos. Ou seja, o povo precisa estar alerta e brigar. Eu, no meu governo, já disse aqui agora, eu fiz 74 conferências nacionais para discutir os assuntos de interesse do povo brasileiro, todo. Com índio, com LGBT, com mulher, com negro, com sem terra, com sem teto, com os meios de comunicação, com o pessoal da segurança pública, com rancenianos, ou seja, todo mundo tinha o direito de ir lá no palácio, a gente fazer reunião e discutir. As pessoas faziam conferências municipais, conferências estaduais e conferência nacional. Eles estão desmontando tudo isso. Estão desmontando e a sociedade não reage. Obviamente que a gente também não pode achar que a sociedade está pronta para a guerra toda hora. Tem momentos que ela está mais, tem momentos que ela está menos. O que precisa é os partidos de oposição construírem uma narrativa, sabe? A narrativa de que o Estado não presta, ela é antiga. Ela é antiga no mundo inteiro, sabe? E o Brasil, nós precisamos construir a nossa narrativa. Por que para nós o Estado tem um papel importante na economia, na questão social? Por quê? Por que para nós é importante ter banco público? Por que para nós é importante ter uma empresa de energia sob o controle dos trabalhadores, ter uma Petrobras em que... Porque não são empresas estatais, são empresas de economia mista. O Banco do Brasil tem ações na Bolsa, o BNDES, ou seja, não são um banco simplesmente estatal. A Petrobras não é uma empresa estatal, ela é uma empresa pública. Sabe? Inclusive com ações na Bolsa de Nova York, que foi o que gerou o golpe nela. Então... eu acho que nós precisamos construir a nossa narrativa, juntar as pessoas, sabe? Mas não é fácil, mesmo. Eu queria dar essa experiência para você. Eu perdi muita eleição no Brasil e eu sei que não é fácil no ano seguinte você querer falar mal do cara que ganhou. Não é fácil. E se tem um cara que dá chance para falar mal, é o tal do Bolsonaro. A oposição nunca teve tamanha felicidade de ter uma figura pública tão incompleta do ponto de vista, sabe, ético, do ponto de vista democrático, como esse cara. Então,
sabe, é preciso construir a nossa narrativa para poder enfrentar, não é cada um querendo o seu. Sabe? Você junta 10 pessoas, cada um tem uma ideia, cada um tem um discurso, cada um tem uma motivação. Só tem uma motivação, é o Brasil. E dentro do Brasil, o povo. E dentro do povo, a melhoria da qualidade de vida do povo. Então, é isso que nós precisamos buscar a ferro e fogo. É isso. Presidente, a gente está chegando agora já no final da nossa conversa. Eu não tenho relógio, você. Eu estou aqui de olho no relógio. E o senhor começou a nossa conversa aqui falando que quer voltar a governar o Brasil. Em breve vai haver o julgamento da suspeição, né, dos procuradores, do ex-juiz Sérgio Moro, da juíza Gabriela Hart, e uma vez que os seus direitos políticos estejam restaurados, Lula vai concorrer à presidência e, se concorrer, vai ser o Lulinha Paz e Amor ou vem aí o Lula Jararaca? Olha, primeiro eu não disse voltar a governar, eu disse que as esquerdas precisam voltar a governar. Acho que é importante construir um projeto que envolva muita coisa. Nós do PT pagamos o pato de sermos o mais importante partido político desse continente e o mais importante partido político do Brasil. Tá? Aliás, funcionar como partido político é o PT o único que funciona, enquanto partido político mesmo, legalizado em todos os estados da federação, com quase 2,5 milhões de filiados. Então, o PT tem que buscar governar sempre, ou sozinho ou com aliados, ou governar até com outras pessoas que não sejam do PT eleitas, presidente. Isso não é o problema. O que nós precisamos é construir uma narrativa para que o bloco progressista trabalhe as ideias. Tá? Eu sairei daqui, não Lulinha Paz e Amor, sairei daqui, sabe, mais amor, bastante paz, mas não Lulinha Paz e Amor, porque eu sou uma figura do bem, Romeri. Eu gosto de ser bom. Eu gosto de tratar as pessoas bem. Eu gosto de conversar. Se você estivesse aqui do meu lado, fazendo entrevista, eu já tinha pegado na tua mão 800 vezes, pegado na mão de Eduardo 500 vezes, porque eu acho que os seres humanos, nós não somos algoritmos como que é a internet. Nós não somos algoritmos, números manipuláveis. Sabe? É por isso que eu nem uso o celular, porque eu não quero que uma empresa me controle. Eu não quero que um blogueiro me controle, sabe? Eu não quero que uma empresa daquela que elegeu o Bolsonaro ou o Trump me controle. Eu quero ser eu mesmo. Eu quero ter gosto próprio. Eu quero pensar. Eu quero reagir em função dos meus sentimentos, não em função do sentimento do mercado. Então, eu vou sair daqui um cara mais preparado, sabe? Com mais vontade de brigar, mas vou sair daqui com muito amor para dar a esse povo brasileiro. Esse é o Lulinha Paz e Amor. Então. Você sabe que o cara que tem 74 anos de vida, como eu tenho, bem vivido, ele tem que aprender alguma coisa na vida, sabe? E eu acho que não tem nada mais importante do que a gente ser bom. Sabe, quando você é bom, a tua cara é boa. Quando você, sabe, faz as coisas com amor, eu não acredito, Eduardo, não acredito que seja possível discutir a solução para um problema de um país como o Brasil se você não pensar com o coração. Sabe, esse negócio de pensar só em números, pensar só em dados, sabe, nas ciências exatas, isso é coisa de economista. Um político tem que pensar com o coração. O que o meu coração está dizendo para eu fazer? O que é importante fazer? Por isso é que eu sempre dizia, quando eu estava na presidência, eu quero governar o Brasil como se fosse um coração de mãe. Porque nada é mais justo do que um coração de mãe. A coisa que eu trago na cabeça como símbolo é a capacidade de repartir as coisas iguais entre os filhos. É assim que um presidente do Brasil tem que ser. Repartir as coisas entre os seus filhos, que são 210 milhões de brasileiros. Então, eu só aprendi a fazer isso. Briguei com muita gente para fazer essas coisas. As pessoas não acreditam no povo pobre. As pessoas não acreditam que eles são a solução. As pessoas acham que tem que governar o Brasil para 35% das pessoas. Os aeroportos não podem estar cheios, porque senão pobre vai estar andando no aeroporto. O restaurante não pode estar cheio, porque pobre não pode entrar em restaurante. Sabe, a universidade não pode estar cheia, não pode ter escola técnica. Pobre não pode ir em restaurante de sábado e domingo, é coisa para rico.
Olha, meu Deus do céu, que história que é essa? Sabe, o pobre tem que ter o direito a tudo que ele produz. Ele tem direito de ter carro, tem direito de ter televisão, tem direito de ter computador, tem direito de ter acesso a todas as coisas, ter uma casa, sabe? Tem que ter direito a comer do bom e do melhor, a se vestir do bom e do melhor. Por que eu sou obrigado a comprar carne de segunda e a minha patroa só compra carne de primeira? Por que eu sou obrigado a comprar um perfume catinguento quando a minha patroa compra um perfume bom? Por que eu não posso ter um perfume bom? Por que meu filho não pode ir na universidade pública? Porque quando está no ensino fundamental, é ele que está na escola pública e o rico está na particular. Quando inverte, o rico vai para a pública e ele vai para a particular. É o pobre que tem que pagar. Que história que é essa? Nós começamos a mudar isso. E começamos a provar que dava certo. Tá? Você nunca olha a questão das políticas sociais que elevam o padrão de vida das pessoas, seja no campo educacional ou cultural, como o gasto. Sempre veja como investimento. Sabe? Então é isso que me passa. Então nós estamos assistindo aí, meu caro Eduardo, muita coisa errada. Muita coisa errada. Eu, às vezes, fico com muito cuidado de fazer determinadas críticas, porque, sabe, um papel de alguém que já foi presidente não é ficar cobrando de quem foi eleito no primeiro momento, sabe? O próprio eleitor que votou no Bolsonaro está dando um tempo, sabe? Uma parte das pessoas gostam das bobagens que ele fala, adoram, chamado humor negro dele. E a outra parte, a grande maioria está sofrendo com a crise econômica. Presidente... Deixa eu falar uma coisa para você, Não, quando vocês saírem daqui, eu serei castigado, mas vocês não. Então é o seguinte, falar uma coisa para vocês. O Brasil tem jeito. Primeiro, vocês têm que ter clareza disso. Tá? Vocês têm que vender para quem assiste vocês de que o Brasil tem jeito, é possível construir esse país. Sabe, o Brasil não é obrigado a se subordinar ao humor, sabe, do fake news, do Twitter. É inimaginável que um país como os Estados Unidos e como o Brasil seja governado por fake news. O presidente acorda às 3 horas da manhã, vai no banheiro fazer um xixi, já faz logo uma sujeira com Twitter para a sociedade. Não tem limite. Ele não tem limite, ele se acha engraçado e ele acha que pode tudo. Sabe? Porque ele também nunca trabalhou na vida, né? Ele não sabe o que é o mundo do trabalho, ele não sabe o que é a responsabilidade. Ele foi, sabe, um péssimo tenente que foi expulso das Forças Armadas, sabe? Foi expulso. E era daquele tempo que o cara cai, sabe, de tenente, se aposenta como capitão, e aí ele nunca trabalhou, ele foi ganhar dinheiro como vereador. Depois de vereador político, depois, sabe, se elegeu, sabe, deputado federal durante 28 anos, depois elegeu o filho, deputado federal. Ele até fez um filho brigar com a mãe e tomar o lugar da mãe na Câmara de Vereadores. Então, com que tipo de gente que a gente está lidando? E agora essa loucura, sabe, do condomínio dele, da matéria, do filho ir lá no condomínio e pegar as informações. E a Globo dá. A Globo que não tem coragem de dar uma vírgula para o Intercept, sabe? Se borrou com medo do Bolsonaro e deu aquilo do filho dele como verdadeiro. É a versão do filho que é verdadeira. Por que não manda fazer uma auditoria? E depois vai o Ministério Público fazer uma auditoria. Só faltou a moça ir com a camisa do Bolsonaro. Aliás, não sei se você sabe que uma das moças que foi denunciada pelo Intercept acaba de ser promovida. É isso que o PT tem que fazer. O PT precisa cobrar. Cobrar do Conselho Nacional do Ministério Público. Como é que alguém que não merece a função é promovida? Então, sabe o que eu acho que está faltando? E vou parar por aqui, porque senão o cara aumenta mais um ano na minha condenação. Que é o seguinte, nós estamos precisando recuperar a capacidade de ficarmos indignados. Nós precisamos nos indignarmos. Eu vejo todo mundo, tem que ir para a rua, só vai para a rua se alguém for, meu caro. Exatamente. Sabe, alguém tem que ir para a rua. Construa qual é a motivação de ir para a rua. Sabe, então, sabe, não dá, eu vejo todo mundo falar, é hora de resistir, vamos resistir. Nós não temos que ficar resistindo, nós temos que lutar para conquistar. Sabe, nós temos que lutar para conquistar.
Sabe, o que aconteceu na educação, o que aconteceu com o reitor, o que aconteceu em ciência e tecnologia, o que acontece nas escolas técnicas com interventores, sabe? E agora com essas medidas dele, estude essas medidas econômicas que ainda não chegaram para mim ainda, sabe? E não discuta do ponto de vista do economês, discuta do ponto de vista do povo, da alma, da mesa de um trabalhador. É isso que conta. Sabe, se o povo estiver trabalhando, comendo, estudando e criando a sua família dignamente, eu morro tranquilo. Mas se ele não tiver, não tem idade que me faça ficar calado ou ficar quieto. Portanto, eu quero terminar dizendo... Quero terminar dizendo... Hein? Como é que diria o Chico Buarque? Vai passar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estou aqui. Eu não sei se o Moro te acompanha. Não deve acompanhar porque ele não vê nada. Ele fica com a fotografia do Bolsonaro puxando o saco o dia inteiro olhando na cara dele. Acho que o óculos dele tem 2 imagens do Bolsonaro aqui para ele saber o Bolsonaro. Porque eles devem saber que eu estou aqui há quase 2 anos. Mas eu duvido que o Moro ande com a cabeça erguida que eu ando nesse país. Eu duvido que o Dallagnol ande. Então, eu acho que eles, inclusive, devem estar tomando tarja preta para dormir, porque eles sabem que mentiram. Sabe que mentiram. Sabe? Então, quando eu penso que as coisas estão acabando, eu vejo um delegado mandar fazer uma coerção minha dentro da minha cela. É do cacete. Da cadeia para a cadeia. Direito, viu? Sabe? Então, Mas não vai ser hoje. Presidente, a gente espera inacreditável. que a próxima entrevista seja muito em breve lá fora. Essas coisas nós não temos, dessas coisas nós não temos que ter medo. Você não consegue derrotar o monstro se você tiver medo do monstro. Você só enfrenta o monstro se você tiver coragem de lutar. Use as armas que você tem. Sabe, dentro de um regime democrático, use as armas que você tem. Sabe? E não permita que a mentira, sabe, vença a verdade. Não permita que o medo vença a esperança. É isso que tá. É lutar, meu caro Eduardo e minha cara Meira. Cabeça erguida, cara boa. E vou te convidar para o meu casamento. É isso que eu ia pedir, presidente. Obrigada pela Nós entrevista, dois, vamos lá para o seu presidente. casamento. Um abraço. Um abraço. E vou te convidar para o meu casamento. Nós dois,